estou com um grupo na África lá que estão firmes. Aquela turma da África estão firmes lá, graças a Deus. Eles querem que eu vá a Moçambique para a formatura. Eles querem que eu vá lá em Moçambique para a formatura. Vamos ver, estamos aqui em oração, né? Eu fui para o Senegal, eu tomei 9 vacinas. Cheguei lá tudo furado, mas como foi benção. E agora eles querem que eu vá. Formamos uma turma lá em Oxford, né? Em Swindon, graças a Deus. E vamos trabalhando. E agora estamos com esse ano com algumas turmas em andamento. Uma turma no norte do país, em Manaus, Rondônia. Professora, tem uma turma aí que tem 236 alunos. Tudo pastor. Nossa. É uma responsabilidade. O ano passado, eu falei para os pastores da Índia e do Nepal. Eram em torno de 100 e poucos líderes no Nepal, na Índia, em Caxemir. Eu dava aula em inglês e esperava dois tradutores para dar aula, porque uma parte do país não falava inglês, então eu tinha que falar inglês, aí esperava um traduzir e o outro traduzia do outro. Imagina que o outro traduzia. Às vezes eu falava uma coisa para chorar, o povo ria. Eu falei, rapaz, tem uma coisa errada aí. Mas tradução é isso, né? Tem que contar que o tradutor vai ser fiel, né? Vamos em frente. Boa noite a todos, a paz do Senhor a todos. Temos mais uma jornada hoje. O som está bem, está chegando bem meu som aí? Tudo certinho? Sim. Que bom, que bom. Tá certo. Vamos então, hoje a gente vai continuar naquela jornada de conhecer um pouco da história helenista. Mas, professor, é necessário? Sim, é necessário. Porque, veja bem, hoje em dia, existe uma linha, inclusive na academia, que ela nivela o evangelho a tudo isso que a cultura helenista trouxe, né? Quando eu falo cultura helenista, gente, é muito mais do que a cultura grega. É que a Grécia foi a mais comentada, né? Mas em termos de peso, de influência, né? O helenismo está acima de tudo, né? Você sabe que o helenismo ele foi a primeira globalização. O Alexandre o Grande foi o cara que primeiro idealizou um povo unido, né? No sentido de ser mais coeso. Quer o exemplo? Nós falamos o português, a nossa língua vem de um troco latino, né? Eu estou para ir na Romênia, eu quero conhecer de perto os romenos, eles falam ainda o latim, muita parte do latim da época ainda romana, né? Por isso que o nome é Romênia, o país. O Alexandre o Grande teve uma ideia brilhante, por quê? Eu quero que vocês lembrem que nesse período já do terceiro século antes de Cristo, o comércio marítimo era muito grande. Eu não sei quem aí fez história mundial aí na escola, aí no ensino médio. Então, o comércio dos países, quando eu falo comércio, gente, eu falo tapeçarias, tecidos, comida, os escravos mesmo, que vendiam escravo, o pessoal fazia isso, né? É, madeira, material de tudo que você imaginar, especiarias, tudo isso era posto comercialmente nos portos marítimos e havia muita confusão. Confusão de moeda, de medida. E o Alexandre falou, peraí, vamos colocar organizar a casa aqui. Então ele pegou o grego e estendeu como uma língua comercial. Está entendendo? Comercial. Daí que veio a ideia de unificar os povos. E você vai ter o grego koiné, que é o grego comum. Existia o grego clássico, o grego erudito, que era falado pelos filósofos, né? E da Grécia também, mas havia o grego koiné. E foi nesse sentido que veio essa globalização. Então, agora, quando veio, gente, essa globalização, veio junto muita coisa.
Os países, eles tiveram, eles congraçaram, eles nessa aproximação pela linguagem, foi compartilhado muitas coisas que outrora ninguém sabia. E nisso veio o quê? As crendices, né? Ou as crenças populares, que depois a igreja começou a fazer algo semelhante, algo parecido. Mas a igreja veio para esclarecer os povos. Eu até mandei um áudio hoje. Quem ouviu o áudio que eu mandei hoje? Eu falei alguma coisa sobre isso hoje lá no áudio, né? Só o Júnior que ouviu, ó, só o Júnior. Ah, tem mais gente aí, ó, né? Que ouviu o áudio. Então, porque só o Júnior levantou a mão, então agora, mas tem mais gente que ouviu. Ah lá, ali tem mais, tem mais gente. Tá certo, tá certo. Desculpa, peço perdão. E nesse áudio eu falo sobre isso, que essa globalização trouxe essas crenças. E eu estou falando isso, preparando você para que você não se escandalize, né? Para que amanhã o pastor Marcos não venha me ligar e falar, está dispensado, viu? Vá-se embora que eu vou colocar outro professor aí. Então, porque eu vou ter que falar com vocês algumas coisas que nós fazemos que já era feito. O que a igreja faz, nem muita coisa é novidade, não. Já era feito por outros povos, em outras religiões, só que com uma diferença. A igreja peneirou, lapidou, a igreja trouxe o significado real e a igreja tinha o Espírito Santo, que era uma força que nenhum outro povo tinha, que nenhuma outra crença tinha. Vamos, então, à nossa apostila para entender melhor o que estamos falando. Vamos abrir aí a aula número 4 hoje, né? Aula número 4. Vamos lá, então. Estão conseguindo ver aí no visor a apostila? Está certinho? Está aparecendo aí, né? Ah, Ok. sim. A Torá recebe o grego e as culturas e crenças pontuais. Vamos, então, ver isso aqui com destreza agora. Ok. Quando Alexandre morre, o império se divide. Então, a parte que dominou Israel foi a que ficou sob a tutela de Ptolomeu Filadélfio. Foi esse cara que convocou a Septuaginta, né? Ele é de 2085 a 246. Quer dizer, o reino dele aí. Filadélfia, porém, em sua campanha de helenização, inclusive dos judeus, trouxe de Jerusalém 72 eruditos que traduziram a Torá para o grego. E esta versão chamou-se Septuaginta. Posteriormente, outras porções do Antigo Testamento também foram traduzidas. O Dr. Jones, o Dr. Silva, destaca o seguinte, ó. A análise linguística e textual demonstrou que o Pentateuco, os 5 primeiros livros, foram produzidos nos meados do século III a.C. Os outros livros, nos 4 séculos seguintes. Por esta razão, em sentido técnico estrito, atualmente a sigla LXX, aí, que no caso no romano, né, 50, 70, refere-se ao Pentateuco e à sigla do 70 aí, ao conjunto não revisado de textos da Septuaginta. Em sentido estrito, outros livros da Septuaginta são chamados de Old Greek, ou por suas recensões e revisões posteriormente, como de Teóditon e de Luciano de Antioquia, Hesíquo de Alexandria e a Hexapla, de Orígenes. Mais tarde, outras versões gregas apareceram, competindo com a Septuaginta, como a de Áquila de Sinope e a de Símaco, o Ebionita. Mas o mesmo assim reproduz muito a fraseologia das leituras da Septuaginta. Muito importante estudar isso aqui agora, porque nesse período, gente, em que o Antigo Testamento é trazido para Alexandria, Alexandria fica no Egito. Quem aí já ouviu falar daquela frase, o farol de Alexandria? Alguém já ouviu o farol de Alexandria? Então, o farol de Alexandria era uma espécie de uma biblioteca, gente, que agregava os livros da época. Olha, infelizmente, eu falo com muita dor, o farol pegou fogo e queimou-se muita coisa. Nós perdemos a história com o incêndio
de Alexandria. Meu Deus! Mas é importante agora entender isso, gente. Eu tenho aqui a Torá, eu tenho a Torá aqui em casa com a tradução do Septuaginta. Nesse momento, muitos livros apareceram. Eu quero lembrar a vocês que é nesse momento que vai surgir os pergaminhos. Lembra que nós falamos isso lá atrás, os pergaminhos? Porque as cidades da Turquia também começaram a escrever livros. A educação ela começou a crescer. Era tipo um renascimento, era uma renascença, você pode colocar assim, era uma renascença da época. E aí, Deus abençoou que esse Filadélfia foi inspirado por Deus, graças a Deus, que ele conseguiu, gente, esses 72 escribas judeus, para compilar a Torá. E ela ficou segregada, separada dos livros comuns. Por isso que o concílio, o encontro de Jâmia, dos judeus lá, consideraram a Septuaginta, no caso a Torá, né, como uns livros inspirados. E aí você vai ter também outros livros acoplados à Torá, o Netuvim, o Ketuvim, que eles vão traduzir também. E Deus conseguiu. Deus conseguiu, né? Essa não está correta. Deus consegue tudo, Deus conseguiu. Deus, agora está gravado. Deus, em sua soberana vontade, né, fez com que esse conjunto da Septuaginta ficasse inatingível, porque senão ia ser uma mistura de livros, e livros bons, como Orígenes, escreveu muito Orígenes, Clemente escreveu muito, o Tertuliano, né, vários deles escreveram muito, mas Deus manteve ali o livro sagrado, né, a Bíblia. Depois, quando vem os discípulos, os apóstolos, já vem todo mundo fazendo em grego, a Bíblia é fechado o cânon do Novo Testamento lá na frente e também conserva os livros do tempo apostólico. Então, essa é a parte literária que aconteceu. Vamos agora aprofundar um pouquinho mais e entender mais um pouquinho essa questão, ok? A força da helenização. Como Israel ficou no meio de uma disputa ao sul do Egito e ao norte a Síria, provocou no próprio povo judeu uma divisão de classes. A casa de Tobias, que era pró-Egito, e a casa de Onias, que era pró-Síria. Agora imagina esse negócio agora aí. Ó. Israel está dividido, porque depois que morreu o Alexandre o Grande, tudo foi dividido entre 8 generais, e uma parte do norte ficou na Síria, outra parte ficou no sul do Egito. Né? Agora você tem um Israel de novo dividido. A casa de Tobias e a casa de Onias, né? Um ligando o outro ali. Isso, aí começa aí esse problema. Vamos entender um pouquinho só essa fase aí do povo judeu. Lembrando, irmãos, que eu já expliquei na outra aula o que era, porque chama de helenização. Né? Agora, quando você encontrar a irmã Helena, vai lembrar da aula, né? A irmã Helena. Oi, irmã Helena. Vai lembrar da aula, né? Vocês conhecem alguma irmã Helena aí? Quem conhece alguma irmã Helena? Tem alguma aí? Deve ter, né? Olha lá, ó. Então, quando você vê a irmã Helena, fala, irmã, você conhece essa história? Então, helenização, na verdade, vem de Eliade, né? É uma região, gente. Eu acho que na outra aula eu falei, se você pegar hoje ali a Turquia, né? A Grécia, ali, ó, Grécia, Turquia, aquela região, era chamada de Anatólia, né, antigamente, pegava até a Espanha. Depois foi chamado de Capadócia. Até hoje tem Capadócia, é lá onde eles vão andar de balão, né? Eles andam de balão lá. Andam, não, voam de balão. Não, não andam. Eles voam de balão. É na Capadócia. Capadócia, em árabe, significa cavalo de raça. Cavalo de raça, Capadócia, né? Aquela região Eliade, ali, então, ela envolvia Macedônia, parte da Grécia, e aí é chamado de Eliade, aí ficou helenização. Por isso que chama-se esse termo helenização, helenismo, ok? Nessa disputa, então, nós temos duas casas, né? Predominou o território e Epifânio, em 165 ao 63, substituiu
o sacerdote Onias e colocou em seu lugar um da casa de Tobias, que foi Jasson. Um dos costumes de Jasson era ser helenizante, olha aí. E a partir daí, a cultura grega penetrou de vez na vida social judaica. Por exemplo, sua agenda era fazer Jerusalém uma cidade grega. Ele mandou construir um ginásio grego. Preste atenção nisso aí que esse cara fez, ó. Aí que vai dar o problema depois da revolta. Ele mandou construir um ginásio grego, onde moços seminus, à moda grega, se exercitavam, o que provocava angústia nas famílias mais ortodoxas judaicas. O pior era que as competições, tais como na Grécia, evocavam entidades pagãs antes dos jogos. Para se ter uma ideia, até mesmo a cirurgia era efetuada para a remoção das marcas da circuncisão. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus. Foi nesse período que uma resistência judaica se opôs, os Hassindins, tipo de puritanos. Segue-se algumas batalhas de conquista de território, porém essa é a herança que o cristianismo recebe. Então o cristianismo recebe um local já revoltado, né? Esse cara aí, ó, esse Jasson aí, ele começou a helenizar os judeus, cara. Você imagina? Colocou um ginásio grego com saunas lá, o pessoal seminu e invocando entidade. Era para arrebentar com Israel. Isso trouxe uma revolta muito grande. Aí vem os problemas sérios, né? Esses banhos, os chamados banhos turcos, sabe os chamados banhos turcos, que não é a sauna seca, que é a sauna a vapor, né? Tem origem nesses lugares aí, né? Eu não vou nem falar o que é isso para não constranger vocês aí na aula, né? Vamos passar aqui, vamos correr aqui. Aí você vai ver o seguinte, as crenças mitológicas, crendices populares e o seu paralelismo ao cristianismo. Às vezes, por não conhecer o paralelismo na época, olhamos para o cristianismo de uma forma mais bem romântica. Temos que considerar o elemento cultural que dificultou e, às vezes, confundiu a mente dos primeiros cristãos. Eis a razão de Jesus e os apóstolos serem usados com tanto milagres, porque isso diferenciava das crenças paralelas, tomando o cristianismo algo vivo e eficaz. Então, só para você entender aqui a transição agora. A igreja nasce aonde? Onde é que a igreja nasce? A igreja nasce em Jerusalém. Não foi em Toritama, em Jerusalém. A igreja nasce em Jerusalém, certo? Rapaz, eu gosto muito de Toritama. Quando eu vou lá, eu ganho um dia de presente, pai. Eu ganhei 4 calças agora, quando eu fui aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que eu amo Toritama. Aí em Santa Cruz só recebo abraço. Aí só abraço. Mas lá em Toritama eu recebo... Então, eu estou provocando o pessoal aí. Então, veja bem, a igreja nasce em Jerusalém. Pronto, Jerusalém. Só que a Jerusalém que a igreja nasceu, ela está o quê? Confusa. Ela está helenizada. Muitos povos, muitas religiões pagãs dominaram. E aí você vai ter muitos problemas. Olha que caldeirão fervente que a igreja nasce, né? Ela nasce já com o povo corrompido, com o Israel já corrompido. Aí, agora que vai começar aqui uma coisa que eu quero que vocês tenham direção de Deus para entender isso aí. Hoje eu estava orando por vocês aqui de tarde, para que o Espírito Santo pudesse iluminar vocês aí para entender agora o que vai acontecer. Porque a gente vai mostrar agora umas coisas interessantes que a igreja faz, mas que aqueles povos já faziam. Só que nós fazemos hoje, debaixo da unção de Deus, da forma correta, da forma corrigida. Porque o diabo sabia, gente, que a igreja ia nascer. E ele disseminou ideia no coração dos pagãos para confundir depois a igreja. Mas a igreja veio, se estabeleceu, mostrou a verdade, fez corretamente como era para ser feito e destruiu toda a obra de Satanás. Glória a Deus por isso. Vamos então entrar aqui agora nessa parte. Exemplos. Vamos para alguns exemplos aqui. Alguns temas centrais do Evangelho eram praticados e pregados pelas mitologias. Por exemplo, ressurreição dos mortos. Olha aí, tá vendo? O dualismo entre divindade e humanidade. Batalha entre o bem e o mal. Isso não, olha. Essa aula tinha que ter 4 horas hoje, cara. Essa aula tinha que ter 4 aulas hoje. Ó, essa ideia do bem e do mal não é da igreja.
Não é quer dizer, a igreja fala sobre isso e existe realmente o bem e o mal. Mas a Grécia já falava, ó, esse negócio do amor ágape, que o pessoal fala assim, amor ágape, né? O amor de Deus com você. Tudo bem, mas não é esse o sentido do amor ágape, tá? O amor ágape significava o amor de uma divindade para com a humanidade. É claro que o evangelho colocou Deus aí. Está aí uma correção que a igreja fez. Enquanto a Grécia dizia assim, olha, ágape é quando uma divindade. Aí divindade tinha um monte de divindade. Tinha os titãs, os Zeus, o Cronos, o Urano, por aí afora. Mas a igreja diz, não, o verdadeiro Deus que amou. Aí que você vai. Gente, aí que você vai entender o porquê de João 3,16. O que João 3,16 está fazendo ali? Você lembra João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é uma resposta aos gregos. Vou ficar em pé, vou ficar em pé. Isso é uma resposta aos gregos. É claro que a gente toma esse versículo como o nosso versículo áureo de vida. Porque Deus amou, e é isso mesmo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas é uma resposta aos gregos dizendo, ei, a única divindade que realmente amou a humanidade foi essa que veio, se fez homem, morreu no Calvário e salvou o seu povo. Essa é a diferença. Olha que coisa linda isso aí. Vamos lá. Entre o bem e o mal, a figura do presbítero, tá vendo aí, ó? O presbítero não é cristão, o presbítero é grego, é antes da igreja. O sacerdote, atributo de deuses aos governantes, a semelhança dos deuses do Olimpo com um Deus maior, o Hades, olha aí o Hades, que a tradução grega chama de inferno, o Hades sendo as profundezas, a sepultura, e depois o cristianismo chama de inferno. Aí você vai ter na cultura grega aí, a questão do Tártaro. Kennedy, você pode fazer correção aí que você entende esse negócio aí. A questão do Tártaro, né? Que você vai ter o Hades e, meu Deus do céu, o Poseidon, tudo isso aí. Por isso que tem que estudar, para não cair nessa falácia que a igreja copiou a Grécia, tá? A igreja veio esclarecer e corrigir algumas coisas erradas que a Grécia fazia. Olha lá, faltam na lista outras crenças que, sem dúvida, chocavam os cristãos de formação helenista. Consegue entender a dificuldade que a igreja enfrentou em seu nascimento? Aí, pronto, agora você vai entender onde eu quero chegar. Aí você vê assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos deixar agora Santa Cruz, vamos todo mundo mudar para Jerusalém agora, há 2 meses atrás. Bora tudinho para lá, vamos para Jerusalém. Não, a gente não está mais em Santa Cruz, a gente está em Jerusalém, há 2000 anos. Aí pronto, aí você começa a pregar, né? Aí vem Valdo pregando, aí Valdo pregando assim, ó, a ressurreição dos mortos e tal. Alguém fala assim, ei, ressurreição? Osíris, Ísis, ressuscitou Osíris. Olha, uma crença egípcia, né? Aí bota outro para pregar aí, né? E vai, cada coisa que falava já se fazia. Qual foi o diferencial da igreja? O poder do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Vocês estão sentados, né? Então agora eu vou dizer. Essa lenda da Ísis, a egípcia, né? Que ressuscitou Osíris do mar. Osíris ressuscitou em 14 pedaços. Parecia uma minhoca partida, né? Pega a minhoca, parte, fica com vida, né? Se você partir a minhoca em 4 pedaços, fica com vida em 4 pedaços. Então, o Osíris veio em 14 pedaços. Na lenda, né? Jesus ressuscita o corpo inteiro. Amém. E Lázaro, que estava morto há 4 dias, cheirando mal. Jesus chega lá e diz assim, ei, Egito, vocês dizem que a lenda que ressuscitou um corpo em 14 pedaços, que não foi no todo, vou fazer agora completo, e que estava podre. Ele reconstrói o corpo. Jesus reconstrói o corpo de Lázaro, e Lázaro ressuscita. Era uma resposta aos egípcios.
pessoal. Tudo que aconteceu no Novo Testamento tinha dois endereços. Um era para os gregos, os egípcios, os assírios, os capadócios, os acadianos, e outra era para a igreja, o futuro era para nós. Glória a Deus. Então, tudo que eles fizeram incompleto, a igreja fez completo, baixo o poder de Deus. Glória a Deus, que coisa linda isso, que coisa linda. Vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Então, a dificuldade de você pregar naquele momento, né? Quando ele já fazia algumas coisas que a igreja veio fazer. Purificação, regeneração, cura e santificação. Pasmem agora. Pasmem, pasmem. O culto a Ísis e seu consorte Serapis, datado de 43 a.C., possuía até um templo com ênfase na regeneração, curas e purificação. Olha aí. A gente não faz aí a tarde da bênção? Aí, a tarde da bênção aí, ó. Já 43 a.C. Claro que ninguém era curado. Claro que ninguém é curado. Aí vem Jesus, levanta, anda, vê, vai, ressuscita, vai, glória a Deus. Coisa linda, coisa linda. Ô, gente, não teve povo, não teve povo que mais dominou a oratória e a retórica do que os gregos. Não teve. Os gregos são os pais da oratória, os gregos são os pais da retórica. O grego chegava, rapaz, para dar um discurso eletrizante, mas quando Jesus aparece, ele pergunta aos discípulos: e vós, que dizeis que eu sou? Os discípulos dizem: para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. O discurso grego era muito bonito, mas faltava unção do Espírito Santo. É por isso que os próprios fariseus reconheceram. Ele fala com autoridade. Sabe o que é autoridade? Ele não sabia explicar. Era a unção do Espírito Santo de Deus. Esse é o diferencial. Falar bonito, muita gente fala. Eu quero ver falar cheio de Espírito Santo. Aleluia. Esse foi o diferencial da igreja. Vamos lá. Veja que interessante. A regeneração era feita através de um banho de sangue em água limpa, tida como sagrada. O que lembra você? Que lembra o batismo, né? Havia um ritual para os iniciados que era realizado usando sangue de touro. Eles também criam na vida eterna. O que isto parece? A ênfase da cura, a ideia da regeneração, e não são assuntos pertinentes ao cristianismo também? E agora, com a igreja, como que a igreja vai lidar com esses quesitos? Uma divindade controversa em Roma, e como elucidar aquela geração que precisa diferenciar o evangelho de tudo que já existia? O que nos leva também a admitir que Satanás, sabendo do projeto da igreja, induziu os povos a estas distorções. E, por outro lado, a sede do homem em descobrir Deus era imensa, levando os atos assim. Lembrando que apenas Israel tinha conhecimento de um Deus único, soberano, eterno, criador de todas as coisas. Então, muitas práticas, olha aí, isso aqui, essa purificação lembra o batismo. Eu estive em Curã já muitas vezes. E lá em Curã, que é perto do Mar Morto, onde moravam os essênios, tem o tanque batismal. Tanque batismal. Antes de Jesus. Aliás, João Batista batizava. Jesus foi batizado. Nesse tanque que tem lá em Curã, que nós vamos ver o ano que vem na nossa caravana aí de Bet Shalom, esse tanque que tem lá em Curã, ele tem um degrau para entrar, e você tem que pôr roupa branca. Na época, ele colocava roupa branca, né? Purificação. A gente não usa as batas do batismo, que é em branco. Então, essas batas é do segundo século de Cristo. É um degrau para descer. Aí você é banhado e 5 degraus para sair. 5 degraus para sair. O que é isso? Discipulado. Ou seja, para se purificar, basta uma decisão: aceitar Jesus. E para sair da água, para crescer, basta 5 passos, que são os discipulados. Olha que interessante. Isso na época de Jesus. E João,
está fazendo batismo. Onde é que João aprendeu a batizar? Eu digo João Batista, né? Onde é que ele aprendeu a batizar? É por causa dos essênios. A igreja agora pega essa ideia do batismo e agora ela dá a explicação. Ah, agora vem a explicação da igreja. Essa purificação do pecado, da nova vida com Cristo, do novo nascimento, da confissão. Olha aí, a igreja pega e fala, peraí, gente, vocês fizeram parecido, mas não é assim, não. Isso é assim, ó. Aí a igreja vai fazer o que é correto. Quando eu vou ao Jordão, lá onde Jesus foi batizado, primeira coisa, Jesus não precisava ser batizado, gente. Ele não tinha pecado. Por que ele foi batizado? Ele quis dar exemplo para nós. Jesus passou por muita coisa que ele não precisava, só para dar exemplo. Só para dar exemplo. E quando eu vou lá no Jordão, onde Jesus foi batizado, a gente não pode ir, porque lá existe ainda umas bombas da Guerra dos 6 Dias que estão lá. Israel não quer mexer porque não vale a pena. Então, é uma região abandonada. Mas é o local mais raso do Jordão, onde Jesus foi batizado. Jesus tinha o Mar Morto, Mar Morto eu não digo não, mas o Mar Vermelho para ser batizado. Ele tinha o, o Lago da Galileia, né? O Mar da Galileia para ser batizado, né? Ele tinha os lagos de Merom para ser batizado. Ele tinha o mar Mediterrâneo para ser batizado. Ele podia falar assim, já que eu sou filho de Deus, eu sou o cara, eu quero ser batizado no mar. Né? Os outros podem ser batizados aí no Rio Pojuca. Eu quero ser batizado no mar. Né? Ele foi lá para o mar Mediterrâneo. Mas por que ele foi para o Rio Jordão? Jesus escolhe o Rio Jordão. Está sentado aí. O Rio Jordão, ele tem 423 metros abaixo do nível do mar. É o rio mais baixo do mundo. E Jesus escolheu ser batizado nele. Sabe por quê? Para ter certeza que indo no lugar mais baixo da terra, não ia ficar ninguém para trás. Aleluia. Ele escolhe ser batizado lá. E João está batizando, né? João está lá batizando e Jesus chegou e pegou a fila. Jesus não chegou dizendo assim, atenção, vamos parar agora. Chegou eu sou o filho de Deus, eu sou o cara. Para o batismo, que agora é o meu dia de batizar. Jesus chegou e pegou a fila. João diz assim, vem, próximo. Aí João batiza, e o próximo? Aí quando falou, o próximo, apareceu Jesus. Quando João viu Jesus, ele viu os olhos no brilho do olhar de Jesus. O João conheceu o Cordeiro de Deus. E João deu um pulo naquela água e disse, eis aí o Cordeiro. É ele. É dele que eu tenho falado. É dele que eu tenho pregado. É dele que eu tenho anunciado. É esse aí que eu não consigo carregar as alpacas dele. E João ficou tão animado, que o Senhor falou, João, menos. Cumpra a justiça. Me batize logo. Cumpra a justiça. E João batizou Jesus. Que coisa linda ali naquele momento. Só que esse ritual de batismo já era dos essênios, mas a igreja usou, né? E purificou esse ritual. Vamos prosseguir, vamos emendar mais uma aula, para a gente ganhar tempo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Aula número 4. Opa. Acho que aqui, agora. Pronto, a número 5. Aula número 5. Vamos emendar. Pode ser, professora? Pode emendar ou não? Sim. Pronto, vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, então. Os pontos de afirmação e contraponto. Note o que diz a crença de Israel. Quem tocar num cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel. Ficará impuro, porque a água da purificação não foi derramada sobre ele. Sua impureza permanece sobre ele. Números 19, 13. E agora a igreja disse, respondeu Jesus, diga a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. João 3,5. Percebe-se que a igreja vem pontuando cada situação,
trazendo a verdade sobre os princípios didáticos antes da graça, como uma nova leitura e uma proposta correta para a vida religiosa. Olha que coisa linda, gente. Coisa linda. Jesus, sendo judeu, conhecia as leis mosaicas e, mesmo assim, tocou em vários cadáveres. E agora? Teria ele desobedecido à lei? Como assim, se ele veio para cumprir a lei? Olha que pergunta, hein? A diferença é quem toca. A diferença é quem está tocando é Jesus. Eita glória. Ô, gente, desculpa aí, eu sou crente, eu fico. Meu Deus do céu, desculpa aí. Se todos tocassem no cadáver, nada aconteceria. E Israel possuía a crença que após a morte somente Deus pode tratar. Jesus, porém, vem e toca, mas traz vida. Ele sim poderia tocar, porque seu poder fazia a transição entre este mundo limitado e o poder ilimitado de Deus. Aleluia! Era como se Israel estivesse dizendo: não toques no cadáver, porque você não fará mais do que tocar. Mas Deus é o único dono da vida, e se ele tocar, ele resolve. Jesus veio preencher a esperança de Israel. Glória a Deus! Na verdade, a diferença está em quem toca, né? Quando Cristo toca, é diferente. Aleluia. Mas vocês perceberam, né? Como que a igreja vem corrigindo. A igreja chega para corrigir essas coisas. A imortalidade. Olha, agora veio isso aí, veio isso aí. Hoje você não vai jantar, olha aí. Você não vai jantar hoje. Imortalidade. Você acha que é nossa? Que é a imortalidade da igreja? Olha aí. A imortalidade bem difundida pelos pagãos era um tema muito peculiar à sua época. E os cristãos também tinham sua crença na imortalidade da alma. Era uma cultura tão forte e às vezes paralela. Hinduísmo, na Índia. A crença na reencarnação está profundamente enraizada. De acordo com essa visão, a alma, Atman, passa por ciclos sucessivos de nascimento e morte. Daí, gente, o que está em Hebreus? O que está em Hebreus 7 lá? Ao homem está ordenado morrer o quê? Uma só vez. Vindo depois o juízo. Os hebreus estavam respondendo a essas crenças orientais. Está vendo aí? Que interessante. Acho que, se não me engano, é Hebreus 2:27, uma coisa assim. Está na cabeça aqui. O budismo, Ásia Oriental, rejeita a ideia de uma alma eterna, Atman. Enfatiza o conceito do nirvana, um estado de libertação do ciclo de renascimento. Taoísmo, na China. O taoísmo chinês tem uma visão da imortalidade associada ao cultivo da vitalidade interna e a busca da harmonia com o Tao, o caminho. Os praticantes buscam alcançar a imortalidade através de práticas como alquimia interna e o desenvolvimento espiritual. O shintoísmo no Japão. O shintoísmo enfatiza a reverência pelos kami, espíritos divinos, que são considerados imortais. A morte é vista como uma passagem para o mundo espiritual, onde a alma pode continuar a existir em um estado divino. Está vendo aí, ó? Está vendo aí? Ei. Sikhismo, na Índia. Os Sikhs acreditam que na reencarnação e na jornada da alma em direção à união com Deus. A prática da devoção das boas ações é considerada para alcançar esse objetivo. Cada uma dessas culturas tem suas próprias nuances e interpretações sobre a imortalidade da alma, refletindo a riqueza da divindade, da diversidade cultural e espiritual nas tradições orientais. O que diferenciou o cristianismo de outros ismos foi o poder de Deus, manifestando-se o Espírito Santo dentro da pessoa, o sentimento de salvo e da graça de Deus. Mas não foi fácil se estabelecer e ser um diferencial em uma época tão difícil. Duas coisas que eu quero pontuar aqui agora. Eu quero que você me pergunte, por que os orientais são tão ligados à espiritualidade? Alguém pergunta aí? Ok. Você sabia que chinês, os asiáticos, em sua maioria, eles são filhos de Sem? É, meu irmão. Eles são párias de Israel.
A Ásia é filha de Sem. Sem, Jafé, você tem a Europa. É interessante, por isso que esse povo é tão ligado à espiritualidade. Só que Deus pegou Israel e usou Israel e revelou Israel. Deus revelou Israel. E eles ficaram em volta. Sabe quando você está longe? Sabe quando você está longe assim? E está tendo uma briga na praça? Tem uma briga na praça lá. Ou uma feira, ou um show. Você fala, o que está acontecendo aí? É um evento lá. Aí você tem uma ideia que tem alguma coisa acontecendo. Esses povos ficaram em volta. Eles são filhos de Sem, gente. De Sem. Sem, cão e Jafé. Mas Israel, Deus pega Israel, os filhos de Sem, e se revela. Depois Deus se revela à igreja. Outro ponto que eu quero colocar aí, muito importante agora. Muito importante, muito importante. Todos esses povos, até os gregos, tanto os asiáticos como os europeus, nunca eles tiveram a audácia de dizer que Deus podia habitar no homem. Ou melhor, que o homem podia receber Deus. É incrível isso. Aí vem a igreja dizendo: o reino de Deus está dentro de vocês. O Espírito Santo foi derramado dentro de vocês. Rapaz, é que hoje, nós estamos no ano 2024. Hoje está fácil falar isso. Mas vamos voltar lá para Jerusalém? Sai de Santa Cruz agora, bora para Jerusalém. 2000 anos atrás. Diga assim, ó. O Espírito de Deus está dentro de mim. Você era linchado, rapaz. Que é isso? Você é um réis mortal. Como é que Deus pode habitar em você? Mas aí que está, eles não conhecem o poder do Espírito Santo. O Senhor falou: quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. O que é o rios de água viva, gente? Qual que é a cor? Qual que é o sangue? Qual que é o líquido que corre no nosso corpo? Qual que é a vida do corpo hoje? Não é o sangue? É o sangue. Agora, o corpo glorificado não é um corpo? Qual é o sangue do corpo glorificado? Eu vou ficar em pé. Agora fica em pé. Qual que é o sangue do corpo glorificado? É a água viva. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Água viva que vai para a eternidade. Glória a Deus. O Evangelho veio trazendo essa revelação. O Evangelho disse agora, não, Roma dizia, enfia a espada. A igreja falava, dê a outra face. Tá vendo? O povo dizia, Deus, a divindade mora lá no céu, o homem aqui na terra. A igreja falou, Deus habitou entre nós e temos o seu Espírito dentro de nós. Vai dormir com esse barulho. A igreja veio para arrebentar, a igreja veio com tudo. Rapaz, que coisa linda. Que coisa linda aquilo lá. Glória a Deus. Vamos lá, daqui a pouco eu vou abrir para o fórum, tá? Daqui a pouquinho a gente vai fazer o fórum. Vamos continuar aqui. A parte 3. A criação. Olha aí, outra coisa aí, gente. Meu Deus do céu. Ô, professora, tinha que ter 4 horas hoje, viu? Tinha que ser uma vigília hoje. Essa é muita coisa, muita coisa. Tinha que ser uma vigília. O culto a Cibele, não é? O culto de Cibele, conhecida como a Grande Mãe, uma espécie de padroeira. Pessoal, veja bem, quem que é padroeira do... Olha, padroeira, já começou mal o negócio, né? Tinha que ser madroeira, né? Já está errado na semântica. Tem que ser madroeira, não é padroeira. Então, vamos lá, passou. Quem que é padroeira do Brasil? Sabe quem é, né? É ela. Uhum. Quem que é padroeira do México? A Guadalupe. E da França? É a Fátima. E Portugal? É a Lúcia. E aí vai. Olha aí, vamos lá, vamos costurar esse lençol aqui. Olha, vamos lá. Culto de Cibele, né? A grande mãe padroeira. Foi uma contribuição da Frígia. Praticamente esta crença veio junto com o Império Romano. E foi uma das primeiras a serem assimiladas. Está vendo por quê? Porque
Olha só, meu Deus do céu. É Roma de novo aí, ó. É Roma trazendo a cultura. Por isso tem padroeira, aí, padroeira, madroeira, sei lá. É Roma. A Roma trazendo a cultura aí pra gente, né? Era uma religião. Peraí, deixa eu botar aqui um pouquinho. E foi uma das primeiras a serem assimiladas. Era uma religião, de certa forma, bem perto do panteísmo. O culto a Cibele, também conhecida como Magna Mater, uma antiga religião de mistérios que se originou na região da Frígia, na Ásia Menor, atual Turquia. Cibele era considerada a deusa mãe da fertilidade, olha aí, da natureza e da montanha. O culto a Cibele foi posteriormente adotado por romanos durante a República Romana e continuou a desempenhar um papel significativo durante o Império Romano. Aqui estão alguns aspectos característicos do culto a Cibele. Uma inclinação à criação, e a criação era um assunto de crença da igreja, não como criação sendo Deus, e sim que Deus havia criado o mundo. Vendo por outro contexto, o cristianismo veio depois para redirecionar. Olha aí, o cristianismo veio depois para redirecionar algumas crenças cuja ideia era côncia, porém o princípio estava errado. A verdade sendo universal, mas interpretada por canais de deturpação. E a igreja vem para arrumar tudo isso e dar o significado necessário. Quero que vocês entendam uma coisa aqui agora. Vamos supor que a professora Sara aí, ela tem uma sala dos professores. E naquela sala tem arquivos, tem lá os computadores, quem sabe tem lá mimeógrafo, né? Não sei. Tem lá as pastas, tem lá planilhas. Aí a professora diz assim, ó, eu quero pedir para o aluno tal e a aluna tal dar uma arrumada na minha sala que vai ter reunião daqui a pouco. Aí vem os alunos e começam a arrumar do jeito deles. Eu acho que isso é aqui, eu acho que isso é ali, eu acho que isso é aqui, eu acho que isso é ali. Aí quando chega a professora da sala para a reunião, ela olha, ela põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, cadê a minha planilha que estava aqui? Cadê aquele quadro? Cadê? Está ali, põe para cá, traz esse negócio para aqui, arruma isso aqui, e tal, e tal, e tal. Alguém já passou por isso na sua casa? Que desarrumaram tudo? E você quis colocar no lugar? Já. É. Aliás, a minha esposa faz umas coisas aqui interessantes. Ela arruma, eu não acho nada. Aí eu tenho que lembrar do que eu estava para fazer um caminho de investigação. Foi esse. É, isso acontece aí também, né? Isso acontece. Só que ela fala assim, essa bagunça. Mas não é bagunça, para mim é organização, as coisas estão ali. Não, você vai se organizar. É não. A gente tem que organizar, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A igreja chegou e arrumou a casa. Entendeu agora, não? A igreja chegou e arrumou a casa. Ó, ressurreição não é bem assim, não. O batismo não é por isso, não. Santa Ceia não é por isso, não. Isso é assim. Aqui, a Bíblia fala assim, o Senhor diz isso. A palavra diz assim, a igreja veio para arrumar a casa. É isso que eu estou falando. Por isso que eu tenho que entender essas crendices para que ninguém nos acuse de nada, né, de estar imitando ninguém. Aliás, aqui do lado tem as referências biográficas, se você procurar. Vamos o culto a Mitras, né? Olha aí, olha que interessante. O mitraísmo foi uma das religiões, aí, foi uma das religiões mais fortes do Império Romano. E, claro, com a força da helenização, ganhou uma penetração que durou por muito tempo, praticada desde o segundo século antes de Cristo. Segure-se agora nas cadeiras. O mitraísmo foi uma prática com forte concorrência do cristianismo e esteve paralelo com a igreja até o século IV, quando Teodósio, agora como Estado cristão, estipou essa religião do império. Se os cristãos não estivessem tido homem de Deus, a revelação da palavra e a presença do Espírito Santo, haveria muita confusão. Eu vou repetir esse parágrafo aí. Se os cristãos não tivessem tido grande homem de Deus, a revelação da palavra e a presença do Espírito Santo, haveria muita confusão, pois o mitraísmo realizava alguns ritos semelhantes aos dos cristãos. A esta tática
foi a mesma que Satanás usou no Antigo Testamento. Pois quando Israel chegou em Canaã, encontrou um Deus chamado El também, para confundir os israelitas. E daí foi preciso nascer a linha Elohim, ou El Shaddai. A ideia é que enquanto as nações possuíam um Deus para cada coisa, o Deus de Israel era um só para todas as coisas, portanto, todo-poderoso. Não foi diferente com a chegada da igreja, pois Satanás sabia o que viria e então inspirou civilizações a anteciparem práticas cristãs para deturpar, assim como fez no Éden, e assim como faz o tempo todo. Mas a igreja mostrou a diferença. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês estão até aqui entendendo onde queremos chegar? Tudo que a igreja faz já era praticado, inclusive o nome igreja. O nome igreja não é cristão, o nome igreja é grego, vem de eclesia, que é de chamados para ir afora resolver problemas. Presbítero também não é cristão, era o que presidia lá na Grécia, quando nasceu as prefeituras, né? Diáconos também não é cristão, veio depois, era os que auxiliavam o presbítero. Batismo nas águas não foi com a igreja, foi com os essênios. A ideia da imortalidade já é antiga, tempo lá atrás, dos acadianos, lá dos mesopotâmios, né? A ideia da ressurreição, a ideia da purificação, a ideia da Santa Ceia, os atos de purificação. Mas a igreja chegou e disse, espera aí, não é bem assim não. O diabo inspirou vocês porque sabia que a gente ia chegar. Mas é assim, ó. É assim, é assim, é assim. E a igreja veio para corrigir, ok? A gente já tem um intervalo, mas eu quero quebrar o protocolo. Alguém quer falar uma coisa? Quer perguntar uma coisa? Pode falar. Pois não. Eu senti daqui, senti daqui. Não, Meu Deus. Ai, tá me ouvindo bem? Sim. Esse um dos pontos que você tocou aí, principalmente das religiões do povo oriental, né? Pelo menos para mim é um dos que despertam mais interesse da teologia, pelo fato de que existem alguns cristãos evangélicos têm uma crença de que só a nossa religião vai ser salva, certo? E aí, a minha pergunta é, tirando do pressuposto que Paulo diz que os judeus, eles são julgados segundo a lei e os gentios serão julgados segundo a consciência, né? Assim, me diga o que é que acontece com esse pessoal, por exemplo, que eles acreditam no segunda vida também, mas eles servem a Deus como nós servimos, às vezes nem conhecem a Deus como nós conhecemos também, pela questão de cultura. Por favor. Veja bem, Jesus vai resumir a sua pergunta. A resposta que vai dar para você é Jesus. Ele disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, quando ele fala ninguém, até os judeus, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você sabia que o judeu não é mais povo escolhido? O judeu foi escolhido para Jesus nascer. Quando Jesus nasce, acabou. O judeu é um povo comum que precisa de Cristo também. O pessoal acha que judeu está salvo, é povo escolhido. Não, 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 não. Tem muito judeu que vai para o inferno. Eles precisam reconhecer o Messias como Salvador. Precisam conhecer Jesus como Salvador. É um povo não alcançado. Eu fico besta com alguns crentes como o Pai Israel e fica tocando judeu achando que são especiais. Não, eles são tão comuns como a gente. Então Jesus está resumindo isso nessa. Bendito seja o Senhor por esse versículo, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitos falam assim, todos os caminhos levam a Deus. Não, isso não é verdade. Só Jesus. Se você pegar um caminho de Caruaru para Recife, você não vai chegar em Sergipe. Não tem jeito. Então, ele é o único caminho. Por isso que a igreja tem que pregar. Ela tem que trazer essa luz para os povos, né? E tirar. E outra coisa, hoje nós estamos vivendo o período da hipergraça. A hipergraça é um problema. A hipergraça
É um Deus que ama a todos, sem distinção, que não condena ninguém, porque ele ama demais. O amor justo, ele tem quesitos. Não é assim, não. Então, existe a obediência à palavra e Deus vai julgar cada um de acordo com o seu ato. Aliás, as pessoas não vão para o inferno não é porque não aceitaram Jesus, é porque não reconheceram o amor de Deus e a soberania de Deus. Entendeu? Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, amém. Aí quer dizer que, diante disso, nós podemos afirmar que antes de Cristo, que Jesus que falou isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Antes de Cristo, ninguém vai ao Pai. É mais ou menos isso? Muito bem esse ponto. Olha, essa clássica só tem gente boa, viu? Meu Deus do céu. É. Ok, vamos lá. Antes de Jesus, como é que fica então quem nasceu e morreu? Eu vou dizer mais. Eu vou lhe ajudar, como diz o professor Raimundo, eu vou lhe ajudar. E aqueles que hoje nascem, crescem, morrem sem saber de Jesus, nos locais longínquos, onde o evangelho nunca chegou. Como é que vai ser isso aí? É por isso que a Bíblia diz que haverá um trono branco. Por que trono branco? A pessoa acha que é uma cadeira branca, né? Não, não. Trono branco porque vai ser um trono branco de justiça, um trono de verdade. Um trono sem nenhum... Um trono que passa bem longe do STF, vai bem longe. Um trono branco, um trono de justiça, um trono de verdade. Porque aí Deus vai julgar as pessoas pelas suas obras também. Agora, tem que ter cuidado quando falar isso, porque você falar que Deus vai julgar pelas obras, aí não precisa pregar o evangelho, porque só faz o que ele quiser, quando ele morrer, ele vai cuidar dele, não. Se você não sabe, qualquer índio, qualquer indígena no mundo tem um código de leis. Olha, os animais têm código de leis. Os animais, entre eles, têm código de leis. Por exemplo, um cachorro não bate na cadela. A cadela bate no cachorro e o cachorro não bate na cadela. Já o homem bate na mulher. Eu não sei quem é o cachorro aí, né? No caso, quem é o cachorro, né? O homem bate na mulher e o cachorro não bate na cadela. Então, quer dizer, aí Deus deu essas leis. Essas leis são códigos de leis que estão nos povos. Deus vai pegar essas leis para julgar com essa régua. Agora, me diga, a probabilidade de mais pessoas se perderem é muito maior porque não conhecem a verdade, se ficar só nas leis locais. E outra coisa, há um dispositivo, irmão, de lei, que eu não sei como é que Deus vai usar. Uma coisa eu sei, ele é justo. Ninguém vai ser condenado por injustiça. De Deus, não. Deus vai, cada um ele vai tratar. Então, essas pessoas que morreram antes de Jesus e que hoje nascem, crescem, morrem sem saber dele, com certeza, Deus vai usar o código de leis que eles já conheciam e, segundo, um dispositivo, que eu não sei qual é, que ele vai usar para julgar essas pessoas. Agora, por isso que a igreja tem que pregar o evangelho a toda criatura o mais rápido possível, anunciar para que ninguém venha dizer que não conhecia da salvação. Entendeu? E com a internet, né? Se espalhou mais rapidamente, né? Tá certo? Ok. Sara falou que eu acho que ele... Pastor, boa noite, é Jadson. Ô, já, tá bom, meu filho? Ainda dentro da questão de Gustavo, o senhor trouxe o texto sobre Jesus, né, que ele é o caminho, a verdade e ao Pai, se não for por ele. Ou seja, o próprio Cristo estabelece o meio de alcançar os céus. É ele mesmo. Mas ele fala que ninguém vai ao Pai. Eu assim, também pensando dentro do ponto de Gustavo. Exemplo, no Brasil hoje já existe lei que não pode evangelizar os índios, porque seja pastor quem for, pode ser preso. As tribos indígenas do Amazonas, por exemplo, é uma das grandes referências nas discussões políticas. Sim. Tem lugares como Índia, como China e outros cantos do mundo que, de alguma forma, desenvolveram algum tipo de Deus ou de crença para ser sua máxima na fé. Dentro desses meios inocentes, os leigos de fé, de Deus, sabe? E Paulo fala assim, né? Como ouvirão se não há quem pregue, como pregar se dispõe aí? Ou seja, o que tem um inocente? Deus, como
pertencente a um inferno, mesmo sem ele ter acesso à sua palavra, mesmo que ninguém alcance ele, a gente pode afirmar isso, que essa pessoa está condenada ou não? Então, a sua pergunta é como você falou, ela se estende um pouquinho mais da última pergunta feita aí. Veja bem, quando você fala em pregar, nós pensamos só no falante, na pessoa que vai lá e prega, e mostra e tal. Existem muitas formas de você evangelizar. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, eu sou presidente da UEL. A UEL é uma instituição mundial. Eu tenho diretores do mundo inteiro. Eu vou até colocar aqui no chat o site para vocês entrarem e conhecerem. A UEL, ela tem um trabalho, www.uel.net.in. Aí, ó. É isso aí, ó. Eu sou presidente mundial dessa instituição. Nós estamos no mundo inteiro. Eu estou respondendo a sua pergunta. Nós estamos no mundo inteiro. Eu tenho diretores na América do Sul, que é minha esposa. A diretora da América do Norte é a Amanda Veras. O diretor da África é o pastor Alberto. O diretor da Oceania, da Nova Zelândia e da Austrália é a Laís Kedasik. E agora estamos com uma vaga para suprir a diretoria da Europa. A gente cria um sistema de evangelização que você pode ter várias vias de evangelismo. Nosso alvo é atingir 1001 formas de evangelizar. De certa forma, o evangelho está chegando para alguém em algum lugar nesse momento. É claro, como você falou, irmão, as leis estão impedindo. Agora, isso não é novidade, não. No tempo do Império Romano, você era morto se fazia isso. Você era morto. No Brasil, se você fizer isso, você é preso. Vai ter Morrer talvez você não vai, não, porque não tem pena de morte aqui, essas coisas. Também não seria pena de morte. Mas no tempo do Império Romano, era morte, perseguição. Você morria crivado com nas espadas dos gladiadores, na boca dos leões. Então, era muito pior do que hoje. Agora, eu sei que Deus está mobilizando a sua igreja. Eu não sei se vocês sabem, gente, neste momento, enquanto estou falando aqui, são 20 horas, 41 minutos do dia 5 de fevereiro de 2024, está acontecendo um avivamento no Egito. Um avivamento do derramado Espírito Santo de Deus. Os árabes estão assustados. Estão se convertendo 1000 egípcios por dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, respondendo a sua pergunta, aonde não vai chegar o homem, vai chegar o Espírito Santo. Vai avivar. Ele vai atingir esses povos e vai abrir. Olha, gente, depois que Deus entrou com a mão dele no meio do Egito, arrebentou Faraó e tirou nosso povo de lá, o Espírito Santo entra no meio dessas nações e leva a palavra, de alguma forma. Quando o governo comunista disse para aquela chinesa do filme China, eu não lembro agora o nome do filme, mas ele falou para ela, quando chegou a ordem, depois que ela ficou presa na China, muitos anos a missionária, chegou a ordem de ser libertada. O general chinês disse para ela assim, ó, o teu Deus vai ser trancado numa jaula. Ela olhou para o general com os olhos cheios de lágrimas e disse, pois vai ter que trancar o vento. E não se tranca o vento. Então, no meu trabalho na UEL, até peço que vocês orem por mim, por esse trabalho mundial que eu desempenho hoje. A UEL é uma instituição sem fins lucrativos. Você tem ideia, nem oferta a gente recebe. Nem oferta a gente recebe. A gente não tem nada a ver com dinheiro. O nosso trabalho, entre no site você vai entender. Agora há pouco, faz um dia, nós conseguimos mandar uma geladeira para uma missionária que está no Timor-Leste, a missionária brasileira, a Vitória. Ela está traduzindo a Bíblia para o povo local. Olha aí, ela entrou como enfermeira. Eu ainda estou respondendo a pergunta do irmão ali. Ela entrou como enfermeira. E ao entrar como enfermeira, ela está ensinando crianças a ler a Bíblia, na linguagem deles. Então, Deus está usando o seu povo. Nada vai segurar a igreja. Podem fazer as leis. Podem prender os crentes. Mande matar. Já fizeram isso antes, não deu certo. A igreja vai crescer. A igreja vai entrar. A igreja vai fazer a parte dela. A igreja tem o Espírito Santo de Deus.
Não tem STF que possa segurar, não tem FUNAI que possa segurar. Não tem comunismo. O Hitler ele falou, Jesus é uma farsa e o cristianismo vai cair. A farsa era ele. E quem caiu foi o nazismo. A igreja está firme até hoje aí, levando o nome de Jesus. Aleluia. Então, assim como o irmão colocou, eu também estou contigo. Eu me preocupo com essas coisas. Mas, por outro lado, também eu sei que Deus vai usar a igreja de alguma forma, que eu não sei, mas ele vai usar para chegar a esses povos. E aqueles que foram inocentes, querido, aqueles que foram inocentes, Deus não vai condenar alguém assim. Ele vai ter um dispositivo. E ele vai ter alguma coisa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Kennedy também quer fazer aqui, né? Oi, professor. Eu não vou fazer pergunta complicada, eu só vou complementar a questão da aula. Eu acho que eu vou contar duas coisas. Acho interessante essa questão a helenística, né, que é o greco-romano e tal, e os afins. Eu acho muito interessante que hoje a gente vê o mundo, ele está totalmente enraizado nisso. E eu acho interessante como até mesmo as mitologias, os ensinamentos dela, a forma como os gregos vinham, ainda perpassa para né? A gente pega a mitologia do Cronos mesmo, né? Que, sobre a visão do tempo que devora, né? Cronos devorava os próprios filhos, o tempo devora toda a terra. A gente tem esse tipo de pensamento que, por exemplo, é diferente, por exemplo, do pensamento do tempo da perspectiva normal, que ele vê o tempo como algo que é como se fosse um palco, né? Onde as coisas mudam, não como algo roer. Eu acho que até isso aí. E eu gostaria de complementar também essa questão das religiões orientais, né? Eu gosto muito de ver também essas partes aí, porque eu sou muito, como é que se diz? Eu sou um otaku, não sei se vocês sabem o que é. Eu gosto muito de cultura pop japonesa. Acho interessante também como eles têm um ponto de vista religioso, espiritual e filosófico diferente da gente, porque, por exemplo, todas essas religiões orientais, eles têm um ponto de vista de que o ser humano e a natureza, eles são um só, ou seja, a gente faz parte dela de maneira intrínseca, o homem é somente mais um dentro disso, diferente das religiões abraâmicas, do qual a gente é separado da natureza, é uma coisa única separada dela. Eu acho bem interessante essa diferença, assim, como é que eles pensam. E coisa que eu gosto também de ver sobre essa questão da espiritualidade, você falou aí sobre a questão do budismo e dos ciclos de reencarnação. Interessante como eles pensam na questão de que os ciclos de reencarnação, no caso do budismo e do hinduísmo, o nome desse ciclo, se não me engano, ele se chama Sansara. Que eles falam muito sobre como o karma ele vai conduzindo a sua alma dentro desse círculo do qual você não consegue escapar. Aí, se eu não me engano, seis domínios para a alma pode ir. Acho muito interessante como eles têm essa questão de que cada ação que você faz, ele tem uma reverberação na questão espiritual também. Então, como você disse, que eles são bem espirituais. Tanto por exemplo, se a gente pegar o shintoísmo do Japão também, o shintoísmo, eles têm a questão, por exemplo, dos kami, que são deles mais... São espíritos entrelaçados. E que eles têm, por exemplo, um imperador como filho direto descendente direto de uma deusa, né? Um Amaterasu, né? Que é a minha Sol, a deusa Sol. Que eu acho assim, que eles têm toda essa ligação todinha com a natureza, eles fazem parte da natureza, e essa espiritualidade está ligada à natureza, por exemplo, diferente da gente. Que a gente tem um Deus que ele é como nós, né, vou botar assim, ele tem uma personalidade e ele está fora disso. Então, eu achei interessante essa questão aí. É isso. Muito bem. O Kennedy é meu professor substituto, viu? O Kennedy já está eleito. Parabéns, Kennedy. É isso mesmo. É isso mesmo. Em outras palavras, é isso mesmo. Você vê, a matéria é ampla, né? É muito ampla. Pode se abrir muita coisa, muita coisa. Quando eu voltar aí em Santa Cruz, eu marcar um dia para a gente sentar junto, todo mundo, para a gente bater um papo, algumas coisas das aulas, alguns assuntos para a gente rever. Vai ser muito bom. Professora, vamos ao intervalo rapidinho?
Vamos. Bora. Olha, Maria quer falar. Ô, pastor, Pai do Senhor, pastor. Amém. Lá em Isaías, no capítulo 8, diz assim: e ali haverá uma estrada, um caminho. Esse será o caminho santo. O inimigo será por ele, mas será para aqueles caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Quer dizer, essa é uma chave assim, onde as pessoas falam muito, né? Nem os loucos errarão o caminho. Acredita-se que é assim, né, pastor? Porque eu tenho certeza que Jesus, o Espírito Santo, vai deixar, né? As pessoas que são, por exemplo, tem problemas de deficiência mentais, né? Porque eu vou entender, mas o Espírito Santo, com certeza, A irmã, muito boa colocação. Como é que um louco vai citar Jesus e não sabe o que está fazendo, né? Como é que fica isso? Vai para o inferno por causa disso? Porque não nasceu com a cabeça legal? Distorcida, né? Então, Deus deverá ter algo que eu não sei, pelo qual ele vai julgar e fazer justiça. Está entendendo? A gente não pode julgar hoje. Por exemplo, quando a pessoa se mata, a pessoa se matou para o inferno. Eu não julgo. Eu fico quieto. Eu não sou Deus, né? Mas muito bom ponto que a irmã colocou. É isso mesmo. Eu acho que uma dica é cada um cuidar de si, né? Deixar de procurar saber. A gente deixa de procurar saber quem vai ser salvo e pensar na nossa salvação. Já dá muito trabalho. Já tá muito. Não é, pastor? Cada um cuidar de sua salvação, assim. Não é isso, não. Cada um se preocupar em estar cultuando e estar Todo mundo tem um CPF, né? aqui. Olha, deixa o professor. Vamos para o intervalo, né? Sim, bora. Vamos continuar então aqui, porque estamos na benção, né? Rapaz, aqui é muito grande, viu? Aqui é muito grande. Você vai para lá e para cá, tem muito espaço aqui, é feita Bet Shalom, muito espaço. Eita, Jesus. Aleluia. Olha, eu vi uma reflexão essa semana que eu achei interessante a reflexão. Uma pessoa acordou de manhã e sentiu falta de algumas coisas, né? Sentiu falta. Foi buscar o carro não estava lá. Eita, roubaram meu carro. Foi para o trabalho, não estava mais empregado, estava desempregado. Meu Deus, o que está acontecendo? Foi comer um almoço, não tinha almoço. Aí ele começou a desesperar. Meu Deus, está faltando coisa aqui. Aí uma voz falou do céu assim: Você acordou hoje, eu lhe dei um bônus de 24 horas. Mas você não vai ter hoje o que você não agradeceu ontem. O que você não agradeceu ontem, você não vai ter hoje. Gente, imagine se nós amanhecêssemos todo dia e tivéssemos fotos daquilo que nós não fomos gratos no dia anterior. É para se pensar, né? Quer dizer, a pessoa deu foto do carro que tinha porque no dia anterior não agradeceu pelo carro que ela tinha, né? Não agradeceu pelo emprego que ela tinha, não agradeceu pelo almoço. Aí Deus falou assim: então agora você vai viver com as coisas que você não agradece. Sem, né? É uma reflexão. Vamos lá? Glória a Deus. Vamos botar aqui na apostila para a gente ir para finalmente. Aula número 7. Desculpa, 6. Aula número 6. Vamos lá. Eita, vamos nós aqui, ó. Os contos do mitraísmo e o cristianismo. O ritual do mitraísmo era complicado e significativo. Incluía uma complexa cerimônia de iniciação em 7 estágios ou graus.
o último dos quais firmava uma amizade mística com o Deus. No cristianismo, o labor final, ou a recompensa do crente, era a intimidade com Deus. Está vendo aí, gente? Portanto, aqui a diferença era que o Deus dos mitas era uma imaginação, e o dos cristãos, o Deus vivo, verdadeiro, sem comparação com outra divindade. Longas provas de abnegação e mortificação da carne constituíam complementos necessários ao processo de iniciação. Eu estou falando aqui do Mitras, ó, peraí. Eu estou falando aqui do Mitras, tá? Que era uma religião antiga. Aí, ó. Olha lá, ó, contos do mitraísmo, tá vendo? Mitraísmo e cristianismo. Então, número 2, ó. Longas provas de abnegação e mortificação da carne constituíam complementos necessários para o processo de iniciação. Os cristãos praticavam o jejum com uma das finalidades, que era a mortificação da carne. Porém, não no sentido mitral, e sim na aproximação com o verdadeiro Deus. Tá vendo aí, pessoal? Olha a terceira aí, ó. A mulher não era aceita em posição de liderança. Tá vendo? Essa era uma prática cristã nos primeiros séculos. No entanto, essa cultura era muito forte na época, para ambos os lados. O padrão judaico-cristão se formou a partir do patriarcado. Mas precisa ter cuidado, pois o movimento marxista, feminista, etc. e tal, tem deturpado o sentido real do patriarcado. A figura do homem na liderança não diminui a mulher, e sim cria uma submissão, ou seja, missão conjunta. Grandes mulheres no Antigo Testamento foram diferenciais, tipo Ruth, Esther, Débora e muitas outras. Pessoal, uma pausa aqui nesse negócio da submissão, tá? Que a mulher, ela tem que ser submissa e tal. Vamos entender isso aí. Entender isso aí. O problema é que na cultura latina, a submissão é alguém que manda no outro, alguém que humilha o outro, alguém que escraviza o outro, tem que ser submisso, tem que ser capacho. Não. Há um erro de semântica aí, tá? Um erro de semântica e um erro cultural. A submissão, ela só existe porque tem missão. Se não houver missão, não há submissão. Não justifica um quartel com um general sem soldado. Isso não existe. Não justifica. Não justifica um hospital cheio de enfermos sem um médico. Então, a missão, ela cria a submissão automaticamente. Então, quando o homem tem uma missão, a mulher, automaticamente, ela vai estar com o homem naquela missão. Não quer dizer que ele tem que pisar, que tem que botar o dedo na cara, que tem que mandar. Isso é coisa que é uma deturpação do sentido real. Vocês estão aí servindo a Deus, né? Aí, por exemplo, hoje, a nossa líder aí é a missionária, a professora Sara Xavier. Ela é a nossa professora aí. É a nossa coordenadora, na verdade. É a coordenadora. Atualmente, eu sou submisso a ela. Eu sou o professor. Mas é ela que coordena a sala. Ela recebe o material. Tanto é que eu não mando para vocês direto. Olha, os áudios que eu mando, os áudios, a não ser um áudio comum, mas áudio que é acadêmico, áudio da classe, eu envio primeiro para ela, eu envio para ela primeiro as postiras, não é isso, professora? Envio primeiro para a irmã, porque nesse caso eu estou submisso a ela. Ela tem uma missão. A missão dela é ser a interlocutora entre o professor, o material didático e os alunos. É a tarefa que ela está desempenhando hoje, inclusive com muita presteza, né? Com muita excelência. Nesse caso, eu me submeto a ela, né? Porque ela tem a missão e eu uma submissão. Então, ser submisso, gente, é até alegria, é até um prazer ser submisso, quando há uma missão. Agora, quando não há missão, aí, é confusão, é problema, é autoritarismo, é um monte de coisa. Então, isso tem que ficar bem claro aí para você entender, porque depois o apóstolo Paulo, ele falou assim, a mulher fica calada na igreja, para que ele fala isso? Ele fala para as mulheres corintianas, olha, os irmãos corintianos, até na Bíblia davam um problema, gente. Incrível, né? Até na Bíblia eles eram problemáticos, né? Os corintianos, os irmãos de Corinto. A igreja de Corinto era um problema, rapaz, até naquela época.
O próprio Clemente teve situação lá com eles depois. Paulo disse isso às irmãs de Corinto lá, porque as irmãs falavam demais lá, porque ali tinha um costume lá grego naquela região, e Paulo corrigiu um costume local. Paulo corrigiu um costume local. Mas veja, tivemos algumas líderes na igreja cristã. Olha o caso da Lídia, a Lídia, onde começou a igreja de Filipe na casa dela, a igreja filipense, né? Veja o caso de Áquila, Priscila e Áquila foram pastores lá em Éfeso, no ano 54. Veja o caso de Trifosa e vários outros nomes que vão falar aí na Bíblia. Então, tem que se entender muito bem isso aí. Bom, voltando aqui à nossa aula, isso foi só um bônus, né? A gente saiu um pouquinho daqui do... Mas vamos continuar aqui entre o cristianismo e o mitraísmo, né? A admissão à completa participação no culto habilitava uma pessoa a participar. Olha aí, veja bem, gente. Olha isso aqui. Isso não foi eu que escrevi, não, tá? Isso é história. A admissão à completa participação no culto habilitava uma pessoa a participar dos sacramentos, sendo mais importante o batismo e uma refeição sagrada de pão e água, e possivelmente de vinho. O rito principal era o banquete ritual, que aparentemente tinha algumas semelhanças com a ágape do cristianismo. Segundo Justino, os alimentos oferecidos no banquete eram pão e água. Pelo vinho ser forte, eles adotaram água e também lembrava o Espírito Santo e a lavagem dos pecados do interior do coração. Contudo, a ceia para os cristãos tinha um significado de salvação e redenção, atos que no mitraísmo não existia. Tá vendo? Então, gente, qual o diferencial daí? Não é nem o ritual, é a interpretação. Para os evangélicos, para os cristãos, o significado da ceia é a salvação, a redenção e coisa que não existia no mitraísmo. Está aí a igreja corrigindo aí a Santa Ceia. Mas não foi a igreja que inventou. 5. Outras observâncias incluíam a purificação lustral, cerimonial com água santificada, a queima de incenso, os cânticos sagrados e a guarda dos dias santos. Quem fazia isso aí? Os mitras. Agora a igreja, ó. A parte dos cânticos era usual na igreja primitiva, porém todas as religiões possuíam uma cultura musical, e o cristianismo fez de tudo para não se igualar. Por exemplo, até instrumentos musicais eram proibidos para evitar qualquer semelhança com os festivais pagãos e os de orgias realizados em Roma. O cântico da igreja era uníssono, a capela, apenas com salmos e com sentido único de glorificar a Deus. Está vendo aí que a igreja começou a fazer as coisas semelhantes, mas com outra forma, com significado, com propósito. No tempo de Jesus, teve a Santa Ceia lá, ele cantou um hino, né? Ele não teve registro de instrumentos, não teve. Porque se tivesse algum instrumento, a Bíblia iria registrar. Se a Bíblia não registrou, porque não era de interesse registrar. A igreja veio primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século, cantando sem músicos. Só no sexto século é que começou a introduzir alguns instrumentos na igreja, nos cultos. Por quê? O Império Romano cresceu, tornou-se cristão, e a igreja se expandiu por todos os povos. E os povos inseriram costumes dentro do ritual da igreja. Isso veio crescendo, passou o século IX, o século IX, aí vem o Império Sacrosanto com o Carlos Magno, né? E aí a coisa vai crescendo, vai crescendo. Quando chegou perto da Reforma, a igreja já era um espetáculo. Tanto é que grandes compositores eram todos sacros, a maioria eram sacros. O Johann Sebastian Bach já era protestante. As igrejas viraram altamente concertos musicais, porque no século XV, as orquestras de câmara, o que é orquestra de câmara? Orquestra de câmara são músicos reduzidos, alguns violinos, umas 2 violas, um violoncelo. Era um grupo de 6, 7, 8 pessoas que os reis contratavam para as suas festas. Foi aí que a música começou a ser monetizada, foi nessa época. Depois, as orquestras cresceram.
A igreja virou espetáculo. Aí vem a reforma protestante e quebra. Não, para. A igreja não é lugar para espetáculo. Aí reduziu-se ao órgão e ao coral. Agora, no nosso século, a gente está vivendo o mesmo tempo desse século passado aí. A igreja virou espetáculo de novo. Vai ter que vir outra reforma para quebrar tudo de novo. Para dizer, pessoal, não é por aí, né? Não é por aí. Qual a diferença, gente, entre filarmônica e sinfônica? Uma orquestra sinfônica. O que é uma orquestra sinfônica? O que é uma orquestra filarmônica? Muito bem. A orquestra sinfônica é um grupo de músicos que são custeados pelo Estado ou por uma organização comunitária. É uma orquestra com vários músicos, mas que são custeados pelo Estado ou por uma comunidade. A orquestra filarmônica, ela tem um custo comercial por trás, uns empresários, alguém, e ela pode ser também filarmônica de filéu, de amigo, que ela pode reunir músicos de outras orquestras e montar uma orquestra. Por isso que a filarmônica é maior do que uma sinfônica. STBS também é cultura. Está aí, ó. Olha a Deus. Voltando aí à nossa parte do mitraísmo e o cristianismo. Glória a Deus. Vamos terminar aqui. Você vê a semelhança que está acontecendo aí, né? Muito bem. Imitando a religião astrológica, os dos romanos, cada dia da semana era dedicação a um corpo celeste. Por isso que tem aí os dias da semana, né? Uma vez que o Sol, como fonte de luz e fiel aliado de Mitra, era o mais importante desses corpos, seu dia, naturalmente, o mais sagrado. Mais tarde, alguns ramos do mitraísmo se apropriaram do culto do Sol Invictus, e celebravam o dia 25 de dezembro como dotada de significado solar. Infelizmente, este aspecto foi considerado por Constantino, que impôs sobre a igreja para aliviar as correntes diferentes do império. Então nasceu o dia de Natal, onde se aponta para o nascimento de Cristo. Esse fato se aconteceu no quarto século, gente. O Constantino era cristão, mas tinha um império que tinha muitos pagãos. Ele foi pressionado. O Sol Invictus, que é o dia 25, que é o dia que o Sol muda no hemisfério, né? Começa uma estação. Então, eles dedicaram para que fosse o nascimento de Cristo. E hoje a gente comemora o Natal. Para piorar, jogaram um velhinho barrigudo da Coca-Cola aí, chamado Noel, para tirar a atenção, né? Lá na Páscoa colocaram o coelho para arrancar o cordeiro, né? E no Natal tira Jesus, coloca o velhinho. Mas a gente não é trouxa, a gente não é bobo, a gente sabe, a gente faz vista grossa, dá risada por dentro. A gente comemora porque tem que comemorar, porque também é um dia que o mundo parou para pensar em Jesus. Vamos aproveitar a onda. Mas não nasceu em 25 de dezembro, não. Jesus, para ter nascido, deveria ter nascido ou no período da Páscoa e, mais provável, no período dos tabernáculos, que é lá para outubro, lá para o final. É aí que pode ser que, se tivesse nascido, seria isso aí. Há algumas provas contundentes. Primeiro, essa data foi Constantino que colocou. Segundo, 25 de dezembro, Israel, esqueça, Maria caminhando com José com burrinho, vai morrer de frio, é muito frio, dá até neve, não tem como, não tem condição. Pastores nos campos com as ovelhas, é hibernação, tudo errado, tudo errado. Mas a gente comemora, eu até estou de vermelho hoje para dar uma ênfase na aula, a gente comemora porque o povo está lembrando de Jesus, né? Pior se não lembrasse dele. Então a gente faz a cara de Miguel, né? Na expressão popular, né? Tem Miguel que é gente boa, né, gente? Não estou falando do Miguel, não. Cara de Miguel, o pessoal fala, cara de Miguel, cara de Mané, a gente deixa passar. Comemora. Ele nasceu mesmo, glória a Deus. Mas está aí, ó. É uma herança mitraísta. É uma herança do Constantino aí, tá bom? Agora não vai me arrancar, não vai por aí. Ó, vai me arrancar de Natal, começar a falar que é pecado, vai para o inferno. Não estou falando isso aqui. Eu estou contando a história para vocês. Eu digo que eu comemoro Natal, eu comemoro, sabendo que não foi esse dia, mas porque o mundo parou para comemorar. Então aproveite para falar de Jesus, né? Aleluia.
Nesta data aproximada do solstício do inverno, marcava a volta do Sol de sua longa viagem ao sul do Equador. Era, em certo sentido, o dia do nascimento do Sol, uma vez que assinalava a renovação das suas forças vivificadoras para benefício do homem. Não estamos demonizando o Natal. Olha aí que legal, tá vendo? Não estamos demonizando o Natal, apenas mostrando o real evento, como o mundo para lembrando que nasceu Jesus, embora a figura do Papai Noel é uma tentativa de tirar Jesus do foco. Mesmo assim, participamos, mesmo sabendo, pois é uma forma de lembrar que nasceu o Salvador, e temos que aproveitar a ocasião para elencar o assunto. E, por final, percebe-se que, embora alguns ritos se pareçam, a Igreja se posicionou e trouxe verdadeira luz sobre estes povos, cegos a respeito de Deus. Outro diferencial foi que, enquanto essas religiões praticavam seu culto sob uma frieza espiritual e mórbida, o cristianismo era vivo, eficaz, com mudanças de vida, presença de Deus, batismo no Espírito Santo, vidas tocadas pela graça salvadora de Deus, sinais, maravilhas, curas, libertação. E foi exatamente este ponto que fez o povo ver onde estava a verdade, onde o cristianismo corrigiu aberrações religiosas. O diferencial da igreja veio para pôr as coisas no seu devido lugar, chamar responsabilidade, a mensagem honesta sobre cada simbologia, esclarecer doutrinas mal fundadas, tirar a figura dos mitos imagináveis e trazer a presença de Cristo fiel e verdadeira. Foi uma tarefa árdua para a igreja se estabelecer contra essas culturas, já impostas antes de ter se aproximado de crenças para fazer diferencial com a verdade. Pense nisso, como seria isso nos dias de hoje. Eita glória! Pegou, pessoal? Então, a igreja nasceu com tudo isso paralelo, mas ela veio corrigir. Preste bem atenção numa coisa, por todo tempo o diabo tentou desvirtuar. Vamos pegar a questão da Páscoa. Veja a questão da Páscoa, por exemplo. Colocaram o coelhinho lá, né, gente? Colocaram o coelhinho e o tal dos ovos de Páscoa. Pastor, é pecado comer ovo de Páscoa? É não, me dá um para mim que eu também gosto de chocolate. É muito bom, né? Agora, eu não posso crer que isso foi verdade. Vamos lá. A Páscoa, ela acontece nos meses judaicos de Abizan, né? É muito próximo do equinócio da primavera. Você sabe que o mundo tem 4 estações, né? Primavera, outono, inverno e verão. Então, na virada do inverno para a primavera, acontece o equinócio da primavera, aonde nos países que tem o Brasil não é tanto, mas tem os países que é muito nítida, as 4 estações são bem nítidas, né? As árvores começam a crescer de volta, as flores começam a aparecer, os animais que hibernam, sabe que o animal hiberna, né? Eles dormem durante a Páscoa. Durante a Páscoa, não, durante o inverno. E quando eles acordam, eles começam a procriar. Eles acordam, todo mundo começa a procriar. Os povos comemoravam essa virada do equinócio. No paralelo, Israel também comemorava a Páscoa. Quando Constantino chegou, ele tinha 2 povos, os judeus que faziam a Páscoa e os pagãos que faziam o equinócio da Páscoa, a festa da fertilidade. Ele pegou, juntou e virou uma coisa só. Aí tem um problema. Essa figura do coelho, não é de agora, é muito antiga. Porque na festa pagã, o coelho significava fertilidade. Aí colocaram o coelho, porque ele é a fertilidade. Mas, pastor, de onde aparecem os ovos de Páscoa? Os ovos de Páscoa, existem algumas tradições, são várias correntes, algumas, né? Que os chineses haviam colocado a presença do ovo nesse equinócio, porque o ovo representa o quê? O início da vida, o recomeço da estação. No século XIII, olha, STBS também é cultura, hein? No século XIII, os franceses, eles pegaram os ovos de Páscoa e implementaram
e começaram a fazer ovos coloridos. Com o passar do tempo, eles pensaram, bom, além de coloridos, que tal se dessemos um sabor a esses ovos? E criaram os ovos parecidos, mas de chocolate, né? E aí o mundo inteiro comunga a Páscoa concentrado no chocolate, no ovo de Páscoa e no coelho, que são tradições oriundas de outros povos para desvirtuar o sentido real da Páscoa, quando que para nós não é o coelho, é o cordeiro. Quando que para nós não é ovo de chocolate, é o sangue de Cristo. Quando que para nós tem outro sentido. Você percebeu como é que a igreja vem para corrigir isso? A igreja vem para corrigir isso, né? A gente corrige essas coisas para não acontecer mais isso no seio da igreja. Então, esse paralelo é muito importante entender para que você não faça confusão nessas duas coisas. E aí você possa ter uma amplitude maior para você entender melhor esse paralelo. Amém? Até aqui tudo bem, glória a Deus. Não sei se alguém quer falar alguma coisa ou perguntar. A gente vai para o final agora, porque já... Opa, tem ali, ó. Eis com a mão se levanta. Kennedy. Não acredito. Ó, Um minuto, Kennedy. é ligeiro. Ó, pastor, acho interessante, o senhor acabou de colocar sobre a questão do helenismo e de como a cultura, a questão de Alexandre o Grande e das estratégias dele, né? Principalmente sobre essa questão do sincretismo. Se a gente pegar, por exemplo, o Egito, a gente teve o deus Serapis, o qual ele tentou juntar as divindades egípcias com as gregas, para poder implementar. No caso, por exemplo, uma coisa que eu gosto de pensar, como tem toda essa questão dessa cultura, até mesmo política, porque principalmente religião era política naquela época, para poder ter a religião oficial do império, eles tinham que ter essa estratégia também sincretista. Então, eu sempre olho assim, que a questão do Natal, da Páscoa, eu vejo mais como uma estratégia política, Exatamente. principalmente para poder difundir essa questão da religião ser uma característica do império, né? No caso, o imperador. E a gente acabou, né, trazendo ao longo dos séculos e se tornou tradição. Ô, Kennedy, tem mais uma coisa aí. Eles não queriam dar o braço a torcer, Kennedy, de crer no judeu e de divulgar uma festa judaica. Eles não queriam fazer isso. Então também tem isso aí. E o diabo... Você aqui, o judeu tinha muito problema com Roma, né? Roma... E o diabo aproveitou a onda, né? O diabo aproveitou a onda e fez o que fez. Misericórdia. Professora, finalizamos essa etapa. Tudo certo? Semana que vem... Oi, diga. Semana que vem tem aula, né? Isso. Semana que vem não tem fórum. A semana que vem já é prova. Tá bom. Certo? Fique com Deus. A semana que vem é carnaval? 2/8 não tem aula não, porque é feriado. Mas, rapaz, tá pensando em carnaval, é? Misericórdia. Aí Deus já 15 tem aula. Aula em todo. Pronto. Um cheiro para todos, um cheiro em todos aí. Um cheiro para todos aí. Glória a Deus. Deus abençoe.